Uma das novidades no cinema 4D na versão do R13 é a grande quantidade de objetos e cenas acrescentadas aqui no Content Browser. Muito provavelmente, se você já conhece o cinema 4D há um certo tempo, você já deve saber que aqui no Content Browser você tem vários presets, né, de objetos e algumas cenas. Mas aqui na versão do R13 tem muito mais objetos e muito mais cenas prontas. E vale muito a pena dar uma fuçada aqui, até mesmo para vocês perceberem o poder do cinema 4D. Eu tenho aqui na minha cena, eu puxei esses objetos desses presets aqui no 3D Objects, né? Eu vim aqui em Presets, em Broadcast, 3D Objects, e aqui em Food, e aqui encontrei esses objetos que tenho aqui no meu cenário, tá? E feito isso, eu vou voltar aqui então, né? Eu tenho aqui só para descrever melhor. Vou dar um hide nessa vasilha aqui. Eu tenho aqui duas frigideiras, certo? Já estão percebendo que um dos ovos aqui está muito maior e a outra frigideira ela está deformada, né? Em comparação com a primeira. Isso eu fiz propositalmente para mostrar um recurso aqui do Cloner. Nós já vamos conferir. Só para esclarecer como eu fiz essa deformação nessa frigideira, aqui eu vou duplicar ela novamente, a primeira aqui, a original. Basta você clicar o Ctrl, né? E você vai fazer uma cópia, ou Command, se for o Mac. E daí você pode acrescentar aqui o deformador aqui do Spherify. Então você pode acrescentar o Spherify aqui no ovo. Ó. Só que ele está muito grande, né? Não é necessidade de ficar tão grande assim. Olha lá. Então é assim que eu fiz a deformação no ovo, tá? E na panela, da mesma forma que nós vamos conferir no sistema de modelagem, né? Eu deixei aqui no modo de seleção do Rectangle Selection. A opção dos vértices ativada na panela. E aqui eu fui E assim eu fui deformando aqui, ó. Aqui, como ela tem uma cópia sobre a outra, por isso que está aparecendo embaixo. Tá, mas só para deixar claro como que eu fiz a deformação. Então eu vou deletar essa panela, eu já tenho aqui a panela como eu quero, né? Já está deformada. E vamos voltar aqui a nossa vasilha de madeira. Também. Feito isso, vamos acrescentar agora o cloner aqui para a gente trabalhar com ele. E vamos arrastar todos esses objetos aqui para o cloner. O cloner já está funcionando. Como nós já vimos aqui, o cloner está multiplicando isso no eixo Y, né? E eu quero que seja, vamos colocar em uma outra perspectiva, no outro sentido aqui, ó. No caso, no sentido Z. Podemos também aumentar o número de diminuir o espaçamento entre os objetos. Aí está bom. Então repare o seguinte, aqui ele está colocando a frigideira, né? A frigideira deformada e a vasilha. A frigideira deformada e a vasilha. Exatamente como está essa ordem aqui, ó. Frigideira deformada e a vasilha. Se eu alterar essa ordem, colocar, por exemplo, esse objeto primeiro, ele vai alterar aqui também, ó. Tá? Então, ele vai obedecer essa sequência de acordo exatamente como tiver a ordem aqui. Tá ok? Então, essa é uma das formas de controlar aqui a distribuição de diferentes objetos com Cloner, né? E nós vamos ver agora aqui outros detalhes também que são bem importantes. Repare no seguinte, se eu tentar movimentar qualquer objeto desse aqui, ó, por mais que eu selecione ele individualmente, vou selecionar aqui a vasilha, ó, eu estou arrastando o objeto, mas não acontece nada, ele permanece ali. Tá vendo? Por mais que eu pegue outro objeto aqui, ó, no caso a frigideira, ó, ela permanece parada lá, não tem nenhuma alteração. Isso se deve a esse recurso aqui no clone chamado de Fix Clone. Quando ele está ativado, tá, não adianta vocês movimentarem os objetos manualmente que não vai ter diferença nenhuma. Mas se eu desabilitar ele, ó, aí sim eu consigo movimentar esses objetos manualmente. Agora se eu selecionar aqui a vasilha, já percebeu que deu uma diferença ali, ó, né? Isso é uma maneira melhor para você reajustar essa distribuição muitas vezes. Opa, vou ajustar aqui a frigideira. Dependendo de uma situação, que nem no caso aqui, essa outra panela deformada, ela não estava o eixo inicial dela, aqui nos coordenadas, não estava em zero, né? Vou voltar aqui para zero, ó. Aí fica proporcional a distribuição entre esses objetos. Mas como ela não estava no momento inicial no ponto zero, aí por isso que ela não estava sendo distribuída de forma igual, né?
Mas é uma maneira bacana, porque daí você pode, se quiser, distribuir não só no sentido Z, como nós regulamos aqui no Cloner, mas também você pode ter um controle manual, né? E, e colocar mais para o lado, enfim, não precisa ser necessariamente tão linear assim essa distribuição, né? A gente tem um certo controle aqui. Em qualquer momento que você quiser ter um controle padrão do Cloner, é só você ativar aqui o Fix Clone novamente, ó. Tá ok? Eu vou esconder aqui a vasilha de madeira. Aí, como nós podemos observar, nós temos aqui dois objetos. Uma frigideira aqui que está deformada, né, e outra está normal, e uma com um ovo que está aumentado. E é importante entender o seguinte, que na verdade uma é cópia da outra, porque dessa forma a gente mantém a mesma topologia do objeto, né, a mesma quantidade de número de vértices. E uma está com um modificador com uma regulagem, né, o que está com o Spherify, isso aqui sem, sem nenhuma deformação, né, ele está 0, 0. E a outro egg aqui está com um Spherify aqui para ter uma deformação mesmo no objeto. Tá ok? Então, é só deixar claro que existe essa diferença entre esses dois objetos, porque tem um recurso no clone que nós já vamos ver e vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Então, eu vou voltar a habilitar aqui a vasilha e vamos importar aqui agora, novamente, o cloner. Está aqui ele. E vamos arrastar todos esses objetos aqui para o cloner. Então, vou distribuir no sentido Z. E vamos aumentar também o número deles. Mas também temos outras configurações aqui no modo do Cloner, né? Aqui nós já vimos que podemos manualmente escolher a ordem entre eles, mas também caso você deseje, caso sejam muitos objetos, dependendo da forma que você estiver distribuindo os objetos, você pode usar o modo Handle, né? E dessa forma, daí ele automaticamente vai determinar aí essa distribuição entre esses diferentes tipos de objetos, tá? E aqui no modo Handle você tem a opção aqui do Speed, onde você pode mexer e ele vai alterar daí aleatoriamente essa distribuição do Handle. Então você pode distribuir isso de uma maneira que lhe agradar melhor. E também podemos operar aqui no modo clones com o modo Blend. O modo Blend, pessoal, ele é bem legal. Só que antes eu vou tirar aqui essa vasilha de madeira para ficar melhor para a gente entender. Ó. E também vou tirar a ordem aqui. Eu vou deixar primeiro a panela normal e depois a deformada. Então olha só o que está acontecendo aqui agora. Eu vou diminuir até o número de clones para ficar mais fácil de entender. Ó. Vamos esconder essa vasilha aqui também. Então perceba o seguinte, a primeira panela, a primeira frigideira, ela está totalmente deformada, né? E a última, aliás, a última está totalmente deformada e a primeira está inteira, certo? E repare que entre essas frigideiras está acontecendo um blend aqui, né? Ela está misturando até chegar a esse resultado, né? Então é isso que faz o blend mesmo. Ele vai fazer um meio termo aqui entre cada objeto até chegar ao original, né? Olha só. Se eu aumentar aqui, eu percebo que tanto o ovo como a frigideira, ó, quanto mais para cá, ele mais deformado está. Quanto mais eu vou andando nessa direção, mais reto vai ficando a frigideira e menos deformado o ovo também, até chegar ao estado original dele. Né? Então, um efeito interessante, algumas vezes aí pode ser bacana trabalhar com blend para vocês terem um outro tipo de efeito, tá? E da mesma forma que os outros recursos que nós já vimos na última aula continuam funcionando, né? Mesmo usando esses formatos do Blend, do Render e tal, vão continuar operando da mesma maneira, tá? E além disso, eu vou voltar agora aqui a vasilha de madeira. Vamos voltar para o modo Iterate. E além disso, tem outro detalhe importante aqui para vocês entenderem. Se eu selecionar o cloner como um todo, o ponto pivô dele está aqui, certo? Então, se eu tentar rotacionar aqui o cloner, ele vai rotacionar dentro daquele ponto ali do pivô, dentro daquele eixo. Mas como que eu faço para ter um controle melhor sobre esse tipo de movimentação e qual a diferença aqui entre as coordinate e o transformer? A diferença é o seguinte, se eu mexer aqui nas coordenadas, ó, eu vou alterando esses valores aqui
para cima, para frente, para o lado. Quando eu vou rotacionar o objeto, continua da mesma forma, certo? Não tem diferença nenhuma. Eu estou simplesmente mudando a posição de todo o clone no meu cenário, né, na viewport aqui. E já no transform é um pouco diferente, ó. Eu vou mexendo aqui, ele também está sendo movimentado, certo? Mas tem uma diferença, porque agora, se eu for rotacionar esse objeto, esse cloner, o ponto pivô dele está em outro posicionamento aqui, ó. Tá vendo? Então essa é a diferença principal entre o transform e o coordinates, tá? Dessa forma aqui eu consigo manualmente daí alterar o ponto, né, de rotação, de movimentação, ponto pivô do cloner como um todo, né? Inclusive dentro dele mesmo eu posso alterar isso, ó. É que agora eu vou rotacionar dentro desse ponto, ó. Tá? Então é uma questão simples, mas importante também, para deixar claro aqui. Então é isso, pessoal. Na próxima aula vamos continuar vendo mais alguns atributos aqui do cloner, que, como vocês já estão percebendo, é muito prático, né? E vocês vão perceber ao longo das aulas que vocês vão poder fazer efeitos muito bons mesmo, incríveis, utilizando essa ferramenta do cloner, que é fantástica. Tá ok? Então vejo vocês na próxima aula. Até mais!